Boa noite, amados. Hoje o material que Deus nos preparou para estar compartilhando com os irmãos é um texto bíblico que a gente muitas vezes passa por ele e começamos a entender que essa frase está relacionada aos últimos dias. Essa frase é: o dia do Senhor. Normalmente, acho que um dos textos mais expressivos está em Malaquias, quando o profeta está falando do dia do Senhor. Ele questiona: quem suportará o dia do Senhor? Que esse dia será um dia terrível, um dia difícil, por que terrível? Por que difícil? É um dia de justiça. É a vinda do Senhor. Então agora, no decorrer da ministração, a gente vai tentar fazer esse paralelo aí, explicar a diferença do dia do Senhor para os últimos dias. Os últimos dias não está relacionado ao dia do Senhor. Vamos entender o que é os últimos dias. Atos 2, versículo 16 e 17 vai nos falar assim: o que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. E isto é o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visão e os velhos sonharão. Aqui Paulo estava pregando uma das primeiras pregações logo após o Pentecostes, e ele cita o texto de Joel. Joel falando dos últimos dias, que os últimos dias teriam uma grande manifestação da glória de Deus. Então, nos últimos dias terá muito a ação da igreja. Os filhos vai estar falando a mensagem de Deus, os moços terão visão, os velhos sonharão. Ou seja, a presença do Espírito Santo vai estar de uma forma muito expressiva na terra. Quando começou esses últimos dias? Já estamos vivendo ele desde o período de Atos. Logo após Jesus subir ao céu, o Espírito Santo veio sobre a terra e ali começou os passos dos últimos dias. O derramamento do Espírito Santo já se trata dos últimos dias. E assim, desde já 2000 anos, estamos vivendo os últimos dias. É muito interessante a gente entender isso. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, desde Atos, estamos vivendo os últimos dias. Eu estou destrinchando esse assunto para a gente entender a diferença dos últimos dias para o dia do Senhor. Logo após os últimos dias, teremos o dia do Senhor. Ou seja, o dia do Senhor só vai acontecer quando findar os últimos dias. O dia do Senhor é grande e terrível. Vamos tentar entender essas duas colocações. Grande e terrível. Vamos entender em que situação o dia do Senhor será grande. Ele será considerado grande o dia do Senhor porque ele vem com muita glória.
em glória e Jesus reinando com o seu reino instalado. Então, nesse dia do Senhor, quando ele começar a existir, Jesus já tenha voltado. Logo após os últimos dias, Jesus vem. E a sua noiva é resgatada. Os que tiver mortos já ressuscitou. E os que estão vivos subirão ao encontro de Jesus no céu. E virão juntos para governar a terra. Então seria um dia muito grandioso e muito cheio de glória. Jesus não vem mais como aquele cordeirinho frágil que todos bateu nele, cuspiu nele, surrou ele. Não, ele vem com grande glória, ele vem como rei e vai reinar sobre a terra. Nesse reino ele virá com restauração, com justiça, vai sarar todas as coisas. Lá em Romanos a gente vê que Paulo fala que a natureza ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. No dia do Senhor, os filhos de Deus se manifestarão sobre a terra, naturalmente sobre a terra. A terra, os animais, a vegetação, todos os seres vivos vai receber essa manifestação da glória de Deus. E estará tudo novo. O Apocalipse vai nos falar que terá um novo céu, uma nova terra. Tudo se fará novo. Dá para sentir, amados, como será glorioso esse dia do Senhor. Esse é o lado de glória do dia do Senhor. Mas nesse momento de glória, de reinado, um rei, ele é justo. Ele precisa colocar justiça sobre o seu reinado. E é nesse momento que a gente vai entender o lado terrível. Esse dia será terrível para os que sofrem. Sofrerá a justiça de Deus. Aquelas pessoas que não deu ouvido à mensagem de Deus, aquelas pessoas que não se preocupou em adorar a Deus, cumprir o propósito de Deus na criação do homem, que foi amá-lo, adorá-lo, honrar como Deus. Então, nos últimos dias, os profetas, os filhos, os velhos, estão todos trabalhando para conversão de muitas pessoas. Mas muitos vão recusar essa graça pela soberba do ser humano. Então, esse dia será terrível para essas pessoas. Vamos ver um exemplo melhor. Mateus 24, 37 e 38 vai nos falar assim: a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então aqui a gente vê Jesus fazendo um paralelo de como seria o dia do Senhor. Ele comparou ao dia do dilúvio. O dia do dilúvio ele foi maravilhoso, glorioso para Noé e sua família. Mas para aqueles que não entrou na arca, ele foi um dia terrível. Muitos morreram. Inclusive os filmes tentam ilustrar isso, as pessoas querendo entrar na arca e não podia entrar, já tinha fechado. Então o dia do Senhor
quando aqueles que não foi ressuscitado com Cristo, que não subiu ao céu para encontrar Jesus, para ele será terrível. Será um dia de justiça, um dia que Deus vai lavar a terra. Todo o pecado, toda a impureza, toda a injustiça se acabará nesse dia, porque o reino do Senhor será maravilhoso. E ele não vai ter o período de misericórdia, acabou. Agora é o tempo de justiça, de implantar renovação, restauração da terra. Então tudo que quem até esse dia não se consertou com o Senhor, viverá o dia terrível do Senhor. Isaías 61, versículo 1, 2 vai nos falar assim: O Senhor Deus me deu o Espírito, pois o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. Então aqui esses dois versículos a gente vê assim, o profeta Isaías falando como se fosse o próprio Jesus falando. Que o livro de Isaías é como se fosse um evangelho do Velho Testamento. O Senhor Deus me deu o seu Espírito. Então Jesus, quando ele veio com o Espírito de Deus. E Jesus pregou ali a misericórdia, a bondade, o conforto aos aflitos, a libertação dos pecadores, dos escravos, dos presos. Então essa foi uma mensagem que Jesus veio na sua primeira vinda. Ao versículo 2 vai nos falar que ele veio também. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então depois da mensagem de Jesus vai chegar o tempo que ele vem resgatar o seu povo, que é esse grande e terrível dia do Senhor. Então ele vem resgatar o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará. Você consegue, irmãos, pensar num Deus de amor, de misericórdia? Esse evangelho aqui não é muito pregado, um Deus que vingará. Que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Então, quer dizer, Deus vem com justiça. Porque para mim, para você, não é permitido vingar de ninguém. Porque Jesus falou que esse dia é dele. Ele se vingará das pessoas que foram mais, quem foi inimigo dos seus filhos. Não cabe a nós isso, porque a nossa justiça é muito cruel. O nosso lado humano, ele é perverso. Quem pode julgar alguém é só quem viveu tudo que a raça humana está passando. Foi Jesus. Então ele tem autoridade para isso e condição de entender cada pessoa. Quem merece justiça e quem merece misericórdia. Mas no dia do Senhor, tudo isso vai ser concretizado. Não vai haver mais tempo de pregação. Tudo acabou. Acabou. Quem aceitou Jesus, aceitou. Quem recusou Jesus, vai sofrer muito. Esse texto, amados, foi lido por Jesus lá em Lucas 4, versículo 17 e 18. Até o 21 vai nos falar assim. Lucas 4, a partir do 17. Jesus estava
depois que ele foi batizado, ele foi até o deserto, sofreu as tentações. Quando ele voltou do deserto, ele entrou numa sinagoga. Quando ele chegou na sinagoga, o que aconteceu? E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. No momento que Jesus começa o seu ministério, os últimos dias, ele se revela quem ele é. Aquilo que o profeta Isaías falou, estava falando dele. Então ele veio com nessas condições de curar cegos, de libertar, de salvar. Então esse é o dia do Senhor, quando ele chegou na primeira vinda dele. Na primeira vinda de Cristo, ele veio para libertar e perdoar os pecados. Na segunda virá para reinar e restaurar, concluindo o seu projeto desde a criação do mundo. Eu quis colocar essa observação, irmãos, porque às vezes a gente esquece do projeto que Deus fez lá em Gênesis, quando ele criou o céu, a terra. Aquele momento ali, Deus preparou um cenário para o mundo todo. E o plano de Deus era ser amigo dos homens, viver em harmonia. Mas o homem, ele não quis ser amigo de Deus, ele quis ser igual a Deus, comendo do fruto proibido e pecando em desobediência. Aí veio toda a situação de pecar. Noé veio, através de Noé, Deus tentou purificar o homem, mas ele continuou com a raiz do pecado e não aceitou a graça, querendo ser igual a Deus ainda. Esse é o grande pecado da raça humana, achar que pode ser igual a Deus. E dessa forma ali mas Deus ele zela muito pelo projeto de ser amigo do homem. E nessa segunda vinda, Jesus vem instaurar o reino e reinar com o homem sobre a terra. E a terra será toda restaurada igual era no Jardim do Éden. Então o plano de Deus vai se completar na segunda vinda de Jesus. Então deixamos os nossos medos, as nossas ansiedades. Apocalipse, o último capítulo ali, João nos pede que a igreja, e o Espírito e a noiva diga: vem, ora vem Senhor Jesus. Então é um período nós estamos vivendo um período de começar a clamar para Jesus voltar. Ele vindo, tudo a epidemia, o sofrimento, tudo acabará. E o plano de Deus vai ser reativado, da amizade entre Deus e o homem. Eu quis trazer isso à lembrança. Todos nós conhecemos isso, mas às vezes a gente gosta muito de se aparecer e fica o tempo todo nos autoafirmando. Quem nós somos é o tal do eu, mas eu sou assim. Não, eu sou amigo de Deus.
Ele em mim, ele faz todas as coisas. Então nesse dia tudo se completará. A primeira vinda é o amor. A primeira vinda é o amor aceitável do Senhor. Então a primeira vinda, Jesus veio revelando o amor de Deus. O amor em relação a perdão, em milagre, em cura e em libertação. A primeira vinda ele tratou desse amor de Deus. Na segunda vinda, ele virá implantar o seu reino, a sua justiça. Por isso, tratando isso como o dia do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 30. Irmãos, isso aqui é muito sério. Atos 17, 30 e 31 vai nos falar assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Nós usamos muito esse versículo para falar: Deus não leva em conta a nossa ignorância, o tempo que nós vivíamos no mundo, que a gente fez muita coisa errada. Deus não leva em conta, mas a gente esquece da parte B desse versículo, do mais. Então Deus não levou em conta a nossa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Então para de ficar tripudiando da misericórdia, da glória de Deus. Arrepende-se, se rasga na presença do Senhor, muda o seu comportamento, porque o dia do Senhor será terrível para quem não assim se comportar. Versículo 31 vai nos falar assim: pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça. Vou ler de novo. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu prova disso a todos quanto ressuscitou esse homem. Então Jesus, esse homem que ressuscitou, ele virá para julgar com justiça. Então tudo que nós estamos fazendo que não está dentro desse padrão do reino de Deus, seremos julgados pela palavra. Tudo que a palavra nos ensina, a palavra é um padrão do caráter de Deus. Então tudo que nós afastamos dessa situação, seremos julgados mediante o quê? Mediante a palavra. Então a Bíblia é um livro que prega sobre amor, mas também prega muito sobre a justiça. E esse período de justiça será no grande e terrível dia do Senhor. Glória a Deus. Apocalipse 14, versículo 6 vai nos falar assim: então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, e todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: teme a Deus e louvam a sua glória, pois já chegou a hora do Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o anjo passou anunciando que chegou o tempo desse julgamento.
Ainda em Apocalipse 14, versículo 16 e 17, vai nos falar assim: depois o que estava sentado na nuvem passou a força sobre a terra e fez a colheita. Aí outro anjo saiu do templo que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Depois outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com voz forte ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: a força, use a força e corte a cabeça e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então aqui eu peguei esses textos para mostrar o cenário desse momento de justiça de Deus, a colheita. Então aqueles que não ressuscitarão, não subirá com o Senhor, será ceifados. Que possamos receber essa primeira justiça de Deus, de ser arrebatados. E os que já morreram serão ressuscitados primeiro. Isso é logo após a vinda de Jesus. Esse texto de Apocalipse 14 do 6 e depois 6 e 7, depois eu li o versículo 16. Mostra o período de justiça de Deus. Jesus já como rei, implantando a sua justiça na terra. Jesus veio nos salvar do quê? Ah, irmão, esse texto aqui me encantou de um jeito, parece que eu nunca tinha lido isso na Bíblia. Se eu te perguntar do que Jesus me salvou, você vai falar assim: dos meus pecados, me salvou de Satanás. Normalmente o evangelho tem pregado isso. Tá errado? Não tá errado, mas vamos entender do que Jesus veio nos salvar. Lembra que o contexto aqui é entender o dia do Senhor. Romanos 5:9 vai falar assim: agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, e mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz. Fomos aceitos por Deus por causa da morte de Jesus. Só a parte B do versículo 9. Romanos 5:9 eu estou lendo. E mais certo ainda que ficamos livres. Ficamos livres do quê? Por meio dele, do castigo de Deus. Então, a morte de Cristo na cruz nos livra do castigo de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o castigo de Deus seria nos matar. Mas Jesus morreu a nossa morte. Então, estamos livres do castigo de Deus. A pergunta que eu fiz: Jesus veio nos salvar do quê? Tudo bem que de Satanás, do perseguidor, mas também do castigo de Deus. Porque nós éramos pecadores, iríamos morrer com certeza. Mas Jesus veio nos salvar do castigo de Deus. Ou seja, Jesus nos salvou do próprio Deus, da justiça de Deus. O versículo 10 vai falar assim: nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. Quem nós éramos, amados? Eu sou eu. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus,
é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Eu acho que o texto é muito expressivo. Jesus veio nos salvar de Deus, da sua ira. Percebe, irmãos, que a gente não consegue olhar para esse texto e olhar o lado da justiça de Deus. Como isso é sério. Espero que os irmãos não estejam ficando escandalizados, tristes com isso, mas isso é uma realidade. Eu quis trazer essa palavra porque às vezes a gente está muito aquém de entender o que Deus tem para nós. O que significa aquela morte de Jesus? O que significa toda aquela doação do seu filho? Às vezes a gente olha aqui de uma forma bonita, poética, mas não. É um resgate muito grande. Nós íamos morrermos todos, sem exceção. Não tem nenhum bonzinho até aqui não. Todos éramos inimigos de Deus, o texto afirma. E o nosso resgate é maravilhoso. Já estou concluindo. Para concluir, amados, eu quero mostrar para vocês, ainda ali no Evangelho de Isaías, Isaías 63, nós vamos ler do 1 ao 4. Aqui esse texto de Isaías 61 vai tratar do reino de justiça de Deus. Depois que Jesus veio, a sua segunda vinda, como será o seu governo? De que maneira ele vai estar chegando aqui na terra? Isaías 63. Quem é este que vem da cidade de Bosra, a capital de Edom? Quem é este, vestido de roupas vermelhas, luxuosas, que vem marchando forte e poderoso? Tente imaginar essa chegada de Jesus. Quem é esse, vestido de roupas vermelhas, luxuosas, que vem marchando forte e poderoso? Percebe, irmãos, como é que mudou o cenário daquela imagem que nós temos de Jesus? Ele não vem de passinho de cordeiro, não. Marchando forte e poderoso. Jesus vai chegar muito expressivo. Aí ele dirá: sou eu, diz o Senhor, que anuncia a vitória, que sou poderoso para salvar. Mas por que é que a tua roupa está vermelha? Vou ler de novo esse texto, Jesus se apresentando. Sou eu, diz o Senhor, que anuncio a vitória, que sou poderoso para salvar. Aí ele vai ser indagado. Mas por que é que a tua roupa está vermelha? Por que é que parece a roupa de quem pisa uvas para fazer vinho? O Senhor respondeu: eu pisei as nações como quem pisa uvas no tanque, e não havia ninguém para me ajudar. Na minha ira e no meu furor, eu pisei e esmaguei as nações. O seu sangue manchou a minha roupa, que ficou tingida de vermelho. Eu havia resolvido que já era tempo de me vingar dos meus inimigos, que havia chegado o dia em que eu deveria salvar o meu povo. Amados, percebe que às vezes a gente não consegue olhar para esse cenário, sabe, e ver Jesus chegando com esse poder todo.
ouvindo a ministração sobre esse assunto, o irmãozinho brincava até. Mas que é isso que tem no coração de Jesus? Jesus é amor, Jesus é misericordioso. Eu havia resolvido que já era tempo de me vingar dos meus inimigos. Percebe, irmãos? Tem esse sentimento de justiça no coração de Jesus. Ele é amor, ele é misericordioso, mas ele é justo. E chegou o tempo da justiça dele ser implantada. Você percebe nesse texto de Isaías que Jesus não fala desse tempo assim com desdenho, mas ele fala com segurança. Chegou a hora. Isso é um projeto de Deus. Então ele vai separar, lá em Mateus a gente vê o texto que ele separa os bodes das ovelhas. E ele vai fazer isso. Então para de se preocupar com justiça humana. Nós somos muito rápidos em nos irar quando vê uma matéria na TV, julgamos os outros. Mas esse texto aqui fala que Jesus vai fazer isso. E o que eu devo fazer? O meu chamado é adorar o Senhor. Se você acha que você tem um coração de adorador, o verdadeiro coração de adorador é o coração do próprio Deus. Quando Deus se expressa, eu sou a minha justiça, eu juro pelo meu nome. Então Deus tem esse coração de exaltação, de se auto-exaltar, porque Ele é tudo isso. Ele pode falar desse jeito. Amém, amados? A gente encerra aqui. Eu espero que os irmãos tenham entendido a diferença do dia do Senhor em relação aos últimos dias. Os últimos dias já estamos vivendo, mas o dia do Senhor está por vir. E está preservado, separado para a igreja os últimos dias, a manifestação da glória do Senhor nesses últimos dias. Jesus está contando com a nossa manifestação aqui na terra. Se disponha, permita ser usado por Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor.